Olá, seja bem-vindo ao programa Saia em Ação. E eu vou te falar que esse está muito especial, porque estamos comemorando o mês das mulheres, já que em 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E dentre as nossas convidadas, para falar um pouquinho da sua trajetória profissional, temos aqui a Leila Nascimento, que é vice-presidente de Relações Internacionais da ABRH Brasil e CEO do Grupo Capacitário. Tudo bem, Leila? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso, agradeço esse convite, num dia tão honroso para todas nós mulheres, né, que é o Dia da Mulher, a celebração desse momento importante para todas nós, então, muito obrigada pelo convite. E a nossa anfitriã é a administradora Yara Resina, que é coordenadora da Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do Conselho. Tudo bem, Yara? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Érica? É um prazer estar aqui recebendo a Leila Nascimento para falar um pouco da sua trajetória. Ficamos muito honrados com você aceitar o nosso convite. Bom, então eu dei 2 cargos da Leila só que a trajetória dela é muito maior, muito mais longa. Então eu queria que você desse um resuminho, contasse um pouquinho para a gente, Leila, dessa sua história, para a gente se inspirar mesmo, porque o que temos aqui são mulheres que inspiram. Bem, eu sou de uma geração que a mulher, quando estava na universidade ou estava conquistando alguma função nas organizações, eu passei nessa geração como sendo a primeira mulher em algumas situações, né? Então, por exemplo, eu optei por pedagogia, fiz pedagogia na UERJ, né? E depois a minha carreira foi toda de executivo e de administrador, e eu brincava, né, o quanto que esse curso me deu assim de bagagem para isso. Depois eu senti necessidade de fazer uma pós-graduação em desenvolvimento de recursos humanos. Então eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pois eu senti necessidade de fazer um mestrado em gestão executiva, gestão empresarial, exatamente pelas funções que eu fui tendo ao longo da minha carreira e que me exigiu ter a gestão, né, a parte da gestão como um aprendizado importante. Mas é interessante que quando eu fui conquistando a minha trajetória de carreira, eu fui ocupando, até pela minha geração, a primeira. Então, eu fui a primeira executiva mulher no âmbito nacional da empresa que eu trabalhava, e era muito interessante, porque os homens não sabiam lidar muito bem com a minha situação, né? Porque eram todos, né, acostumados a executivos do sexo masculino, e eu a única feminina. Então, eu lembro que na minha família a gente tinha o hábito de celebrar aniversário juntos, então nós não marcávamos nada no dia dos aniversários, né? Nenhum compromisso, porque a família se reunia para comemorar. Mas eu tive uma reunião muito importante desse grupo em São Paulo, e foi no dia do meu aniversário, eu não pude deixar de ir. E eles fizeram uma surpresa para mim na hora do coffee break, trouxeram um bolo, e eu comecei a chorar. E eles não sabiam o que fazer comigo, porque eu fiquei emocionada e chorava. Então, porque homem não chora, na minha época homem não chorava, então era uma situação para eles assim, sem saber o que fazer. Aí eu falei para eles, vocês têm que se acostumar, eu sou mulher, mulher também chora, né? E aí foram situações assim vividas que ao longo da minha carreira eu tive que desbravar algumas coisas, tipo, eu fui de uma geração de executiva que nós usávamos, né, o blazer, a calça, o terninho, como uma forma até de um pouco de autoafirmação, porque os ambientes eram masculinos. Eu fui a primeira mulher, eu sempre fui muito voltada para o voluntariado, eu fui a primeira mulher rotariana do meu clube, né? Então era uma coisa assim inusitada. Depois eu fui a primeira mulher presidente do meu clube de Rotary.
Aí eu fui para a área de recursos humanos, né, na minha trajetória na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu fui a primeira mulher presidente da associação no Rio de Janeiro. Depois eu fui a primeira no Brasil. Imagina, recursos humanos, onde tem o maior número de mulheres, né, nos cargos, né, administradoras, nesses cargos de mulheres. E a associação, a maioria dos presidentes eram do sexo masculino. E aí também foi um outro desbravar, né, de espaço, de oportunidade. E agora, recentemente, eu fui presidente da Federação Mundial de Recursos Humanos, e na Federação Mundial também, depois de 43 anos, foi a primeira mulher, e primeira mulher brasileira, né, América Latina, e como dizem os meus irmãos portugueses, a primeira mulher da língua portuguesa, porque eles falavam assim, você tem que dizer que é a primeira mulher da língua portuguesa. Então, a Federação Mundial são 93 países e encerrei agora em junho do ano passado o meu mandato, continuo no board da Federação Mundial e é assim, né? A gente vai traçando alguns caminhos, ocupando alguns espaços, mas eu tive, sim, alguns percalços, né? Por exemplo, a participação nas reuniões. Cuidado com o que você vai falar. Muito cuidado. Pense antes de falar. Os meus pares, né, do sexo masculino sempre davam um toque de preocupação com esse espaço que eu estava ocupando naquele momento. E tem um fato... Desculpa te cortar, mas você acha que essas foram barreiras que você venceu? Sim, barreiras que eu venci e diria um pouco mais, né? Muitas mulheres ainda têm essas barreiras até hoje, né? Se a gente for olhar um pouco, principalmente no interior, né, do nosso país, ainda há uma dificuldade da introdução da mulher também em cargos executivos. Então foram barreiras que eu encontrei ao longo do caminho que eu precisei vencer para seguir em frente. E uma coisa interessante, quando a gente fala de inspiração, eu tive a inspiração da minha mãe, né? Que a minha mãe tinha uma frase muito interessante, todas as vezes que eu ia até ela, mãe, eu vou estar nessa função, eu estou preocupada, e ela, por que não? E essa frase me acompanha sempre, né? Por que não? Acho que isso é que nos impulsiona para frente no nosso propósito, nos nossos valores. E é interessante que quando eu comecei a ter um cargo executivo que exigia de mim muitas viagens, muitas presenças, né, muitas responsabilidades em cima de áreas completamente diferentes. Por exemplo, quando você é CEO de uma organização, você tem que entender de marketing, de comunicação, de contabilidade, você precisa ter, né, uma multiplicidade de conhecimento. Aí a minha mãe virou para mim, acho que aquela preocupação de mãe, né? Ela falou assim, minha filha, isso é trabalho para homem, não é trabalho para você, você vai ficar muito cansada. Então, a minha mãe teve uma hora que ela fraquejou, preocupada, aquele coração de mãe, com todas as responsabilidades que eu fui assumindo, né, ao longo da minha carreira. Então, mais ou menos, esse um pouco da minha trajetória, né? E agora eu faço uma pergunta para as duas, tanto para a Leila quanto para a Yara. Vocês que já têm essa trajetória profissional tão bem sucedida, né, transpuseram tantas barreiras, acham que hoje mudou? Ou ainda há um preconceito, um preconceito por sermos mulheres? Eu respondo ou você responde, Yara, primeiro? Posso responder primeiro. Olha, eu acho que mudou muita coisa, sim. Você ficou falando assim, né, Leila, sobre a sua trajetória e o período. Eu acho que a gente deve ter uma idade parecida. Não vamos falar qual, mas a gente só fala assim. Eu também fui assim, driblando a vida dessa forma, né? E sempre, não, será que vai dar? Será que vai dar? E sempre chegava nos ambientes, quando você falou essa questão de estar sempre de terninho, ou de calça comprida, ou com aqueles blazer, né? Eu tinha um de cada cor para toda semana, né? A gente usava dessa forma. Então, eu acho que hoje, né, vamos falar da pergunta, ser mais objetiva, eu acho que hoje as portas estão mais abertas. Não quer dizer que as barreiras não existem,
mas eu acho que, principalmente, as portas estão mais abertas. Então, você tem mais acesso, você tem oportunidades, porque há 40 anos atrás, essas oportunidades eram muito pequenas. Então, você não conseguia nem chegar na porta. Agora, não, as portas estão abertas, então as mulheres estão conseguindo, você vê que a gente já fez assim, umas avaliações no mercado financeiro, na própria área de recursos humanos, como mudou o perfil, né, dos profissionais que trabalham na área de recursos humanos ao longo desses 40 anos, pelo menos que eu não sou da área de recursos humanos, mas é o que eu vi, né? Então, assim, o quanto que mudou. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que as portas estão mais abertas. Então, aquelas que desejam se projetar, se trabalhar, elas podem enfrentar. Podem enfrentar que eu tenho certeza que elas vão demonstrar que têm conhecimento, porque a mulher tem uma coisa assim, não, eu vou enfrentar, eu vou enfrentar. Ela tem isso. Não quero dizer que os homens não têm, não. Mas o homem já fica mais numa situação mais tranquila, porque ele sabe que ele vai ser escolhido, sei lá, talvez seja isso. Então, a mulher, ela não, eu vou, esse é meu desafio. E vai em frente. Né? Agora, você, contigo, Leila. Concordo, mudou e mudou muito, mudou para melhor. A gente, se nós olharmos a quantidade de mulheres, também na nossa época tinha muito a ver também com a formação acadêmica, né? A mulher ficava muito nas formações mais ligadas a humanas. Poucas mulheres iam para a área tecnológica. Hoje nós estamos vendo as universidades, né, com mulheres ocupando espaços que alguns anos atrás não seriam ocupados por mulheres só do sexo masculino. Então eu vejo que mudou muito, mas é uma cultura que a gente vai conquistando aos poucos, né? E que uma coisa interessante que eu sempre digo, a empresa ficou mais leve com a presença feminina. Os valores femininos, né, entrando nas organizações, a empresa ficou mais leve, porque se nós lembrarmos bem, assim, os nossos anos atrás, uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, a empresa era muito planejamento estratégico, metas e números, só isso. Hoje a empresa tem uma parte que ela considera importante, que é a qualidade de vida, a qualidade de trabalho dos seus colaboradores, é tão importante quanto a avaliação de desempenho que a gente assistia, aqueles formulários pesados, muitos números, você era quadrado, naqueles quadradinhos da sua pontuação. Hoje, uma avaliação de desempenho, ela está muito ligada ao diálogo que eu tenho, né, com quem está me avaliando. Então, é uma coisa assim, muito mais pessoal. E agora, com a pandemia, quem não tinha um perfil acolhedor como gestor, né, como um presidente de uma empresa, como um executivo de uma empresa, como um gerente, como um coordenador, como um supervisor, não sobreviveu nessa pandemia, em termos de interatividade com a sua equipe, né? Porque a tecnologia nos trouxe, é interessante que os meus colegas da psicologia diziam que a tecnologia não tinha emoção. Hoje nós estamos vendo que a tecnologia até tem emoção, né? Apesar de não substituir o presencial. E essa emoção ficou muito tempo restrito só ao campo feminino. E a gente vê o quanto nós estamos vendo líderes preparados, e eu brinco muito, tem muitos presidentes de empresas RH, né? Eu tenho contato com alguns, eu falo, você é o presidente RH, quer dizer, não basta só o resultado final dos números, mas sim como essa equipe está para chegar nesse resultado final. Então, aí, falando, né, como recursos humanos, as estratégias hoje de recursos humanos estão muito voltadas para esse lado socioemocional. A pandemia nos trouxe mundialmente um olhar diferente sobre essa sociedade, sobre esse nosso colaborador. Na verdade, não são as pessoas que estão indo às empresas, são as empresas que invadiram as casas das pessoas, dos seus colaboradores. Então, para isso, precisa realmente ter um olhar diferenciado. E vejo que esse olhar feminino veio, assim, trazendo um pouco de leveza nos ambientes corporativos.
Então, nós falamos da trajetória profissional, do passado, falamos do presente, né? O que já mudou, como vocês veem o hoje, e agora eu quero falar de futuro. Você já citou a pandemia, esse momento que a gente vive inusitado, né? Em que muitas coisas mudam o dia inteiro, né? O que aconteceu ontem já não é a mesma coisa de hoje, e amanhã é outra coisa. Como vocês veem o futuro das mulheres nas organizações? Bom, o futuro das mulheres, eu acho que como a Leila colocou lindamente aí a questão da pandemia e a visão holística, né, que o que mudou e que fez a empresa mudar foi assim, que a empresa também tem que ter a visão holística, ou seja, é a visão humana, porque a empresa sobrevive, mas depende do trabalho, mesmo que ela seja muito mecanizada, muito mecanicista, ela vai depender sempre de um profissional para lidar ou com a máquina ou lidar com o processo. Então a empresa ela não é só o número no planejamento estratégico, a meta, ela é uma visão holística. Holística quer dizer isso, é uma visão desse todo, né? Me entendo dessa forma. E então as mulheres, como elas já têm essa questão, tem essa multiplicidade de tarefa que é desempenhada por qualquer mulher, não importa. Vamos supor, a mulher, não, mas a mulher é solteira, ela não tem, mas ela com certeza ela vai ter a casa dela, ela vai cuidar da casa dela, ela sabe que ela tem que limpar, que se não limpar, a poeira senta ali. Então, essa visão, né, essa multiplicidade de funções que a mulher exerce, então ela abre para o futuro, para ela, uma posição de mais aceitação ainda da presença feminina, né? E tem que ter realmente a diversidade de gênero dentro das organizações para que possa ela permear toda a sociedade, para que possa atender o cliente, né? Vamos falar uma coisa aqui, quem mais compra? Vamos falar de comércio. Quem mais compra? São as mulheres compram a meia do marido, a meia dos filhos, elas compram a roupa, a camisa, vê se a comida, procura o aplicativo de alimentação. Então, se ela está ou numa família com o seu marido, filho, né, se tem uma família né, consolidada, ou sozinha, ela vai cuidar dessas coisas. O homem tem um perfil mais diferente, não quer dizer, é aquela velha história, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus mesmo, né? Já dizia, né, o livro, né, que a gente já leu, acho que todo mundo já leu esse livro. Então, as mulheres, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus mesmo, mas isso de você oferecer o olhar da empresa, ela tem que ver o cliente, e o cliente tem essa multiplicidade de gênero, não tem de outro jeito. Leila. Bom, eu queria dizer assim que as organizações elas precisam de profissionais com competência, de profissionais que atendam a todas essas mudanças. Não está sendo fácil, nem para o profissional, nem para a organização. Todos os últimos acontecimentos que nós temos presenciado e vivido, né, com essas mudanças. O mundo VUCA, que falávamos, também já não está valendo tanto assim, porque a gente está vendo aí uma complexidade ainda maior. Alguns especialistas dizem que nem daqui a 30 anos nós vamos conseguir mensurar todos esses impactos que nós estamos recebendo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, o ano passado eu fui a Davos, né, no Fórum Mundial, e em Davos se falava muito dessa participação feminina na questão da sociedade como a gente está, né? Como é que a gente trabalha todos esses impactos no meio ambiente, como é que a gente trabalha toda essa questão, né, da necessidade de nós termos um planeta e uma vida sustentável. E a participação da mulher, dentro disso, até que a Yara falou, dessa multitarefa que a mulher tem essa capacidade, está atuando em várias frentes, nós temos aí esse compromisso, né, junto às organizações, falando de futuro,
de ajudar as organizações a compreenderem um pouco mais a questão da sustentabilidade. Nós vamos ser chamadas, não importa a área que nós estivermos, qualquer área que nós estivermos, nós seremos convidadas a ajudar a sociedade a olhar esse mundo de uma outra forma. A gente fala até dos empregos verdes, que são todas as carreiras voltadas para ter disciplinas que ajudem nessa sustentabilidade. Porque se o planeta desaparecer, o planeta tem o seu curso, ele continua, nós não. Então, há uma chamada de atenção, e o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele falou: o mundo está em estado de emergência. Então, assim, vimos pela pandemia, né? Esse vírus que veio desinstalou todos nós, né? É um repensar, todos nós. Então, esse vírus veio dentro disso tudo que a gente está vendo com relação ao planeta. E se eu tenho que deixar uma mensagem para todas as mulheres profissionais, nós estamos sendo convidadas, sim, a sermos competentes sempre, claro, somos profissionais e a gente quer ser competente, nós queremos ver o resultado do nosso trabalho, a gente tem orgulho de ver o resultado, e a gente tem esse compromisso de levar aos ambientes corporativos um pouco mais de cuidado e zelo, em primeiro lugar com as pessoas, e depois com negócios que sejam efetivamente sustentáveis. Então, eu vejo um futuro muito, muito bonito para todos nós, né? É um futuro de inclusão, não tem mais espaço para exclusão. Não é à toa que estamos falando tanto de equidade, né? De trabalharmos com equidade em todos os aspectos. Então, é essa mensagem que eu deixo sobre o futuro, é por aí que eu vejo. Bom, Leila, muito obrigada pela sua presença. E para a gente fechar esse papo, como você é uma mulher que inspira, certo, Yara? Certíssimo, ela é inspiradora. Você é uma mulher que inspira, eu queria que você deixasse uma característica, né, sua, como uma mulher inspiradora, para que todas nós possamos nos inspirar nela. Uau! Eu vejo assim, eu não tenho, eu tenho uma abertura para aprendizagem, porque é impossível estarmos formulando respostas prontas, né? Se eu sou administradora, por mais que eu tenha tido toda uma formação, né, que a gente sabe com relação a todos os aspectos da gestão, a todos os aspectos do mundo corporativo, mas tem algo que a gente precisa estar aberto, porque teremos que aprender. O mundo está em transição de mudança, né? Em mudança. Então, vale para a gente, vale para as organizações. Então, o estado de aprendizagem, eu considero que é muito bom, porque a gente não fica fechadinho naquilo que a gente se moldou, que, aliás, modelo hoje não está valendo de nada, não está trazendo solução, né? A gente aprendeu tantos modelos, mas hoje esses modelos é um pouquinho de cada um para poder gerar um resultado e muito de acordo com a empresa, com a cultura da organização. Então, uma capacidade de aprendizagem, não se esgote, não ache que você está já pronto, nunca estaremos prontos. Com certeza. Leila, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Saia em Ação especial do Mês da Mulher. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Um abraço e vamos celebrar. Vamos. Yara, como sempre, uma maravilha falar com você. Muito obrigada pela sua presença. Com certeza. Muito prazer falar com Leila e com você. Foi muito bom. Muito obrigada, Leila. E vocês que acompanharam a gente até aqui, durante todo o mês de março, você vai ter novas entrevistas e mais mulheres que inspiram. Veja aqui no nosso canal do CRA RJ. Te espero no próximo. Tchau, tchau.